E olha, a Comissão Especial de Inquérito que investiga o contrato entre o consórcio Limpagim e a Prefeitura de Goiânia ouviu representantes de empresas de reciclagem da capital. De acordo com os parlamentares, foram identificados processos no processo de coleta seletiva e ausência de fiscalização de pesagem dos materiais. Vamos ver na reportagem do Vitor Silva. Na sexta reunião da Comissão Especial de Inquérito do Limpagim, os vereadores membros ouviram Paulo Henrique Francisco Vargas, gestor do contrato da Prefeitura com o consórcio. Paulo é servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura da capital. É importante essa visão da transparência, essa proposta da transparência, trazer esse esclarecimento. E contribuindo um pouco mais, talvez, quando eu falo do Plano Municipal de Coleta Seletiva, eu acho que hoje, para a gente ter uma evolução maior na coleta, nessa organização, em paralelo às balanças, é importante se ter uma atualização disso, se criar indicadores dentro desse processo. Na última semana, os vereadores ouviram 2 representantes de cooperativas de reciclagem da capital. Segundo o presidente da CEI, vereador Welton Lemos, um dos principais problemas seria a medição dos materiais. Durante mais uma reunião, um dos questionamentos da comissão foi a respeito da pesagem dos materiais recicláveis. Segundo o apurado, apenas uma das cooperativas possui balança, enquanto todas deveriam ter o equipamento que deveria ser fornecido pela CEINFRA e que ajuda a definir o valor a ser pago pelos materiais. A comissão também ouviu Listes Mendes Cardoso, fiscal do contrato. Questionado pelo vereador Cabo Sena sobre como é feita a fiscalização do peso e da varrição mecanizada. O momento gerou tensão entre os presentes. Através do sistema, do jeito que o serviço executado, ele só é o serviço que é executado pela varrição mecanizada, ele só é constatado o serviço executado pelo rastreamento. Mas você vem aqui para saber se executou? A gente consegue fazer por amostragem, acompanhando alguns caminhões que o nosso fiscal à noite... A amostragem é assim, ó, limpou na Nova Esperança, aí você fala assim, não, é por amostragem, com certeza na Goiás limpou. É assim? Os vereadores agora devem fazer um requerimento que será encaminhado ao Paço Municipal, solicitando a disponibilização de balanças para as cooperativas e também um fiscal. A Procuradoria-Geral da República descartou pedir a prisão preventiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro com base no pedido feito por outros parlamentares. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sustenta que o pedido só poderia ser feito pela própria Procuradoria ou pela Polícia Federal. A manifestação da PGR é feita após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, logo depois do pedido dos deputados federais Lindbergh Farias, do PT, e Talíria Peroni, do PSOL, do Rio de Janeiro, líderes dos partidos na Câmara. Os parlamentares ainda solicitam um bloqueio de pagamentos de salários e verba indenizatória. Em embargo do Denodo, isso aí é uma fala da PGR, com que atuam os parlamentares que deram o pedido a protocolo, suas excelências não estão habilitadas no feito em nenhuma dessas posições, o que lhes subtrai, então, a legitimidade processual para postular feito, explicou então o Procurador-Geral da República. Gonet, no entanto, não analisou o mérito do pedido. Segundo a PGR, já tramita na Câmara dos Deputados procedimentos que avaliam o bloqueio de salários e outros pagamentos ao parlamentar. A decisão final sobre a prisão preventiva cabe ao ministro relator Alexandre de Moraes. Gustavo, até como advogado seria interessante você trazer, pelo visto, pela decisão do procurador, não tem mesmo como ser feito isso, um parlamentar pedir a prisão de uma outra pessoa. Mas com base em que eles fizeram esse pedido, assim? Boa pergunta. A gente fica tentando entender assim, não tem como, porque não é possível que um deputado não tenha assessoria jurídica para falar assim, não adianta você pedir. Ou foi só marketing? Não, eu acho que tem a coisa do marketing, mas também tem uma questão de tentar pressionar a Procuradoria ou mesmo o STF para dar uma decisão nesse sentido. O que acontece? O PT e as esquerdas, de uma forma geral, têm confiado muito na institucionalidade para fazer o combate a certas questões aqui no país.
Eu já discordo dessa posição. Eu acho que o enfrentamento ele tem que partir da base. A institucionalidade ela não dá conta de certas coisas. E eu acho que esse pedido vem dentro dessa estratégia. Agora, o Gonê está correto. Pelo artigo 311 do Código de Processo Penal, quem pode fazer esse tipo de pedido? Ou o Ministério Público, ou o ofendido atuando como assistente da acusação, ou a autoridade policial. Não sendo nenhum deles, o pedido tem que ser negado liminarmente, ele não tem capacidade para atuar no processo e segue. Agora, ele também não descarta a aplicação dessas medidas no futuro. Mas, se isso acontecer, vai ser a pedido da PGR ou da autoridade policial e não de um parlamentar que tenta interferir no processo penal sem ter legitimidade para tanto. Aí nesse sentido, o que eles poderiam fazer é lá na Câmara bloquear o salário dele. Né? Exato. Agora, poder de polícia não tem. Exato. Inclusive, nesse sentido, na semana passada houve a votação houve a apresentação no relatório preliminar e ele deu pela não cassação do mandato do Eduardo. Eu não acredito que esse relatório vá prevalecer, porque ele de fato abandonou o mandato dele, as falas dele coadunam com isso, então eventualmente isso vai acontecer, ele vai deixar de receber o salário dele, vai ser afastado da função de deputado. Agora, tudo tem que seguir seus trâmites. Se a gente fala em Estado democrático de direito, Mariana, a gente tem que respeitar as normas processuais e tem que respeitar as autoridades que são responsáveis por fazer certos pedidos. Cabe à Câmara decidir sobre isso nesse primeiro momento e, num segundo momento, cabe à PGR pedir ou não a prisão do Eduardo. Ele nem está em território nacional, acho que não é nem o momento de fazer esse tipo de pedido. José. Eu vejo que essa decisão do Paulo Gonet foi uma decisão realmente que vem de acordo, como o professor disse, com relação à lei. Veja bem, antigamente, até o ano passado, quando o Randolfo Rodrigues fazia qualquer pedido diretamente lá ao STF, por exemplo, né, nem era diretamente a PGR, era praticamente acatado, né, um pedido, e era um pedido político em cima de ações que teriam que ser jurídicas. Né? E me parece que o Paulo Gonet entendeu isso aí e deu uma esfriada com relação a isso. A gente não sabe se é por causa das sanções que poderiam estar sendo acionadas lá nos Estados Unidos, tanto é que o Paulo Gonet já está com o visto cassado, existe uma pressão, né, para que ele entre também na lei Magnitsky e isso aí tudo pode estar interferindo. Agora, veja bem, eu acho que o Brasil precisa, Mariana, colocar um pouco de paz nessa questão jurídica política. Só assim a gente vai melhorar essa questão aqui no Brasil. José, mas tem uma questão que é o seguinte, os pedidos do Randolph, eles tinham uma outra natureza. Né? Não era interferência em ações penais. E quando era, eles eram negados pelo STF, se ele não era parte. Então, a gente precisa fazer essa distinção, porque uma coisa é o direito de petição, e existem ações que podem ser intentadas por deputados perante ao STF, outra coisa é você fazer um pedido num processo do qual você não é parte, que foi por isso que o PGR negou. Eu acho que isso não tem relação com a Magnitsky, com as sanções pelo Brasil, é a aplicação da lei mesmo, e a PGR tem primado por isso, os ministérios públicos no país inteiro têm primado por isso, assim como os tribunais.